Olá, estudantes, tudo bem? Nesse vídeo eu vou começar a responder o nosso segundo TD de revisão, ok? Nesse vídeo serão duas questões, no próximo vídeo mais duas questões. Tudo bem? Vamos lá. Questão. Em uma estrada de pista única, uma moto de 2 metros de comprimento, cuja a velocidade tem módulo igual a 22 metros por segundo, quer ultrapassar um caminhão longo de 30 metros, que está com velocidade constante de módulo igual a 10 metros por segundo. Supondo-se que a moto faça a ultrapassagem com uma aceleração de módulo a 4 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo que ela leva para ultrapassar o caminhão e a distância percorrida durante a ultrapassagem. Na questão 1, fala que uma moto de tamanho 2 metros quer ultrapassar um caminhão de tamanho 30 metros, ok? Então, o fato da ultrapassagem, eu tenho uma configuração de início de ultrapassagem desse seguinte formato. Em vermelho, esse bloquinho vermelho, eu desenhei como se fosse a moto, e esse bloquinho aqui maior em azul, como se fosse o caminhão. O início da ultrapassagem ocorre quando a ponta da moto, a frente da moto, encosta na traseira do caminhão. Deste momento, começa a ultrapassagem, ok? Se nós pensarmos que o caminhão vai estar parado, quando essa frente aqui chegar à frente do caminhão, alguns podem pensar que acabou a ultrapassagem. Não. Por quê? Porque ainda precisa o fim aqui da moto chegar ao começo do caminhão. Como assim? O início da ultrapassagem é quando o começo da moto chega aqui na mesma altura do fim do caminhão. E o fim da ultrapassagem? O fim da ultrapassagem é quando o final da moto chega no comecinho aqui na frente do caminhão, ok? Então, primeiro nós vamos ter que saber, ter isso em mente, que a nossa ultrapassagem começa quando a moto encosta aqui na traseira do caminhão e ela só vai ter fim quando a traseira da moto encostar na frente do caminhão, ok? Beleza. Já sabemos agora como é o começo e como é o fim de uma ultrapassagem. E aí vamos coletar alguns dados aqui que a questão fala. A questão fala que a moto ela tem uma velocidade de 22 metros por segundo. Uma velocidade que vai ser alterada por uma aceleração de 4 metros por segundo durante a ultrapassagem. Então essa velocidade aqui, galera, é uma velocidade, vamos colocar assim, inicial, ok? Por quê? Porque ela vai modificar, a aceleração vai alterar essa velocidade. Mas o caminhão, com a velocidade de 10 metros por segundo, a questão fala que é uma velocidade constante. Então, o nosso caminhão, ele está se movendo com MU. Então, essa velocidade aqui, ela é uniforme, Ela não vai modificar. Tudo bem? Ok. Então, sabemos velocidades, sabemos a aceleração. E aí, qual é o outro ponto que nós devemos saber? Espaço. O espaço inicial. Ok? Então, o espaço inicial a gente tem que saber olhar ele aqui. Olha, a ultrapassagem vai começar quando? Quando essa configuração estiver estabelecida. Então, eu posso dizer que quando essa situação estiver estabelecida, é o início, é o nosso T0, E aqui, nessa configuração, a gente pode colocar também o nosso S0, o início da nossa trajetória. Eu vou colocar o início da nossa trajetória aqui, neste ponto aqui. Por quê? Porque a partir de então, a moto, ela vai começar a andar um percurso a partir deste ponto aqui de início, ok? Antes disso, antes desse ponto aqui da trajetória, não estava ultrapassagem. A ultrapassagem começou neste ponto, ok? Então aqui seria o nosso marco zero. Aqui seria o nosso marco zero, ok? O que isso significa? Que para a moto, o nosso S0 da moto é quanto? O S0 da moto, eu vou colocar o referencial da moto aqui, Tudo bem? Onde começou. Então, o S0 da moto é o 0. E o nosso S0 do caminhão. Opa, se aqui é o 0, ok? Se aqui é o 0,
Aqui, ó, passou quanto? 30. Então, o nosso marco zero aqui, o nosso S0 do caminhão vai ser 30 metros. Então, vamos só mais uma vez aqui reforçar. Por que o S0 da moto foi 0? Porque eu tenho que colocar um referencial de onde eu vou começar a contar, ok? Eu escolhi contar aqui da frente da moto. Então, se a moto andar 1 metro, ela vai estar aqui. 2 metros, 3, 4. Se ela andar 30 metros, ela vai estar aqui. Ok? E aí, se eu coloquei o referencial da moto na frente da moto, eu vou colocar o referencial do caminhão também na frente do caminhão. Então, na nossa equação, quando nós formos montar, o S0 da moto é 0. Mas o S0 do carro é 30. Ok? Então, nós temos aqui, a gente já coletou todas as informações para montar a equação da moto e a equação do carro. Vamos fazer isso? Ok? Então, ó, a questão está pedindo o tempo e o espaço, não é verdade? Então, bora lá. Primeiro, vamos montar a equação horária do espaço, ok? Lembrando que a equação horária do espaço, vocês sabem qual é? Dos dois movimentos. Para o movimento uniforme, a nossa equação horária do espaço vai ser S igual a S0 mais VT. E para o nosso movimento uniformemente variado, vai ser S igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. Quem é que está se movendo em movimento uniforme? O caminhão, ok? E quem é que está se movendo em movimento uniformemente variado? A nossa moto. Opa, cortar o T aqui, né? Tudo bem? Então, assim, para o caminhão, né? Se nós olharmos o caminhão, quem é o S do caminhão? Vai ser o S0 do caminhão, que é 30. A velocidade do caminhão, que é 10, vezes o tempo. Então, essa daqui é a equação horária do caminhão, ok? A cada 1 segundo, o caminhão vai andar 10 metros. Como ele começou do 30, então, 1 segundo ele vai para 40, 50, ok? E para a moto? Como é que nós vamos fazer? Para a moto, nós vamos pegar essa equação aqui, ó. Ok? Então vai ficar, ó, S da moto é igual a S0 da moto foi 0 do início da ultrapassagem, mais o V0 da moto 22T mais 1 meio da aceleração, que é 4 vezes o T ao quadrado, ok? Então eu posso fazer uma simplificação aqui, ó. 4 divide para 2, resta 2, né? Sobra 2, né? Fica 2. 4 dividido para 2, 2. Então eu posso fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. A equação da moto é igual a 0, não preciso colocar, 22T mais 4 dividido para 2, 2T ao quadrado. Ok? Então nós temos essa equação aqui. Nós temos essas duas equações. Ok, entendi como foi que eu cheguei na primeira, entendi como foi que eu cheguei na segunda. Como eu faço para resolver o problema? Olha, o problema ele diz que ele só vai ter fim quando a moto tiver ultrapassado o caminhão, ok? Então, vamos pensar o seguinte, como é que nós vamos fazer essa situação, expressar isso na maneira matemática? Olha, eu não sei qual é esse ponto aqui, eu não sei. Eu também não sei que ponto é esse. Não sei o valor dele, mas eu vou chamar ele aqui do S final do caminhão. E esse aqui é o S final da moto.
Eu não sei quem é o S final do caminhão, não sei quem é o S final da moto, mas eu sei que para isso ocorra, para a ultrapassagem ter fim, essa diferença dos dois aqui tem que ser o quê? O tamanho da moto. E quem é o tamanho da moto? 2. Então eu sei o seguinte, que se eu pegar esse cara aqui, o SM, o final da moto, o espaço final da moto, e subtrair do espaço inicial do caminhão, assim, ó, espaço final da moto menos o espaço final do caminhão, eu sei que para a ultrapassagem ter fim, isso tem que ser 2. Então, se essa igualdade aqui for satisfeita, eu tenho que a moto está a 2 metros do caminhão, ou seja, ela terminou a ultrapassagem. Ok? Então vamos pegar essa equaçãozinha aqui, essa igualdade, e forçar que isso aqui ocorra com essas duas aqui circuladas em vermelho. Tudo bem? Então, ó, eu peguei aquela igualdade, ok? SM menos SC igual a 2, o que quer dizer que o espaço final da moto menos o espaço final do caminhão é igual a 2, ou seja, a moto está à frente do caminhão 2 metros, que é justamente o tamanho da moto, ou seja, isso aqui fala justamente o fim da ultrapassagem, ok? SM é a função horária do espaço da moto, ok? Que é o movimento uniformemente variado, ou seja, existe a aceleração, e a função horária do caminhão, ok? Que por ser do primeiro grau, indica que é um movimento uniforme. Então vamos forçar que essa igualdade aqui ocorra. Então, onde tiver SM, eu vou colocar 22t mais 2t ao quadrado. Tudo bem? Então vamos fazer aqui, ó. SM é quanto? 22t mais t ao quadrado. Menos... Agora nós vamos escrever o SC, que é 30 mais 10t, igual a 2. E aqui nós vamos fazer a nossa conta normalmente. Olha, esse menos, ele vai atuar aqui, ó, no 30 e depois ele vai atuar no 10t. Ficando assim, ó, 22t mais 2t ao quadrado menos 30 menos 10t igual a 2. Ok? Então, olha, eu tenho 22t menos 10t. Isso vai dar quanto? 22 menos 10 dá 12. Então, eu tenho 12t mais 2t ao quadrado menos 30. Esse 2 aqui, ele está positivo. Passa para o outro lado, fica negativo. Igual, tinha 2, agora não tem nada, então aqui ficou 0. Menos 30, menos 2, eu vou aumentar a minha dívida, né? Vai ficar menos 32. Então, eu vou colocar aqui na carinha, no jeitinho de uma equação do segundo grau. O primeiro termo ao quadrado, né? 2t ao quadrado, mais, porque o 12 aqui, ele é um número positivo, 12t, 30 com 2 dá 32, negativo, menos 32 igual a 0. Eu posso simplificar essa equação, vou dividir todo mundo aqui, ó, por 2. Vou dividir todo mundo por 2. Então, o que é que resta? 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar só t ao quadrado. Mais 12 dividido para 2 dá 6t. Menos 32 dividido para 2 dá 16. Igual a 0. Então, eu tenho essa equação do segundo grau, ok? Como é que resolve a equação do segundo grau? Por Bhaskara.
ok? Nós vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Nós vamos ter 2t possível, né? Isso aqui ocorre em 2t's possíveis. Nós vamos ver quais são esses t's. Olha, o t ele vai obedecer a fórmula de Bhaskara. Vocês lembram qual é? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é esse a, quem é esse b, quem é esse delta, né? Ó, lembrar também que delta é b ao quadrado, menos 4ac. Isso aqui foi um erro. Tudo bem? Só lembrando quem é esse a, quem é esse b, quem é esse c, ok? Esse a, b, c aqui, ele vai seguir essa regra aqui, ó. A vai ser o número que multiplica x ao quadrado, ok? Mais b, que multiplica o número que a x, mais c é o número que não multiplica nada. Então, no nosso caso aqui, quem é b? B é o cara que multiplica o x, no nosso caso é o t, então é 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz do delta. Só que quem é delta? Esse cara aqui todinho, ó. Então eu vou colocar logo ele aqui, tudo bem? Vai ficar um número enorme aqui. Então bora lá. B ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, menos 4 vezes A. A é o número que multiplica x ao quadrado. Ou seja, é o número que multiplica t ao quadrado. Não tem número nenhum. É óbvio, né, que tem um 1 aqui, que é o elemento neutro. Vezes o c. O c é o cara que não multiplica número algum. Então, é o menos 16. Então, vou colocar ó, menos 16 para eu não errar a minha continha. Tudo bem? Dividido por 2 vezes a. Então, eu vou fazer essa conta aqui, que parece ser difícil, mas não é tão assim. Menos c, mais ou menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16 dá 64. Menos com menos dá mais, ok? Dividido por 2 vezes 1, 2. Vamos continuar? Menos 6, mais ou menos raiz de 36 mais 64. Dá quanto? Dá 100. Dividido por 2. Isso aqui é o meu t. Raiz de 100 é 10. Então vai ficar o seguinte, ó, menos 6 mais ou menos 10 dividido por 2. Então eu vou ter dois valores para t. Vai ser T1 e T2. Vamos fazer por mais. Menos 6 mais 10. Menos 6 mais 10 é 4 positivo. Dividido para 2 é 2 segundos. Ok? Então, e o outro T vai ser no negativo. Menos 6 menos 10. Fica menos 16. Dividido para 2 vai ser menos 8 segundos. Tempo negativo, isso a gente elimina. Então, a primeira resposta nós temos. A ultrapassagem vai demorar quanto tempo, né? Calcule o tempo em que leva a ultrapassagem, ok? 2 segundos, ok? Então, primeira resposta, 2 segundos. E aí, qual é a distância que a moto percorreu? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, a equação do espaço da moto, e onde tiver t, eu coloco 2. Tudo bem? Continuando, né? Onde nós temos tempo, nós colocamos 2 segundos, que é o tempo da ultrapassagem. Então, vai ficar 22 vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado. 22 vezes 2 dá 44. Mais 2 ao quadrado dá 4. Vezes 2 dá 8. Então, o nosso espaço final, ok? O nosso espaço final da moto vai ser 44 mais 8, 52. 52 metros.
ok? Só que, qual é o espaço inicial da moto? Opa, o espaço inicial da moto, nós chamamos isso de zero, ok? Então, as 52 menos zero é o próprio 52. Se nós tivéssemos colocado lá o início da trajetória em outro canto, a gente poderia ter modificado aqui, tudo bem? Então, eu escolhi zero para ficar mais fácil essa resposta final. Então, vamos lá responder, né? Calcule o tempo. O nosso ΔT da ultrapassagem foi 2 segundos. E o nosso ΔS foi 52 metros. Tudo bem? Deu para entender? Questão 2. Em um certo instante, passa pela origem de uma trajetória retilínea os móveis A, em movimento uniforme, e B, em movimento uniformemente variado. A partir deste instante, constrói-se o diagrama abaixo. Em que instante o móvel B está 32 metros à frente de A? Na segunda questão, traz um gráfico de dois móveis, né, A e B, onde, né, nós podemos observar só pelo gráfico que o móvel A velocidade não muda com o passar do tempo, é sempre o valor de 10, ok? Então, a velocidade é constante. Isso significa que A se move com um movimento uniforme e B, a velocidade muda, ou seja, B, o móvel B, está no movimento uniformemente variado. A característica do movimento uniforme, velocidade constante. E qual é a característica do movimento uniformemente variado? A aceleração é que é constante, ok? Então, essas são as duas grandes características, ok? Então, beleza. Na questão, fala, né, que em um certo instante passam pela origem de uma trajetória retilínea, ou seja, em um dado tempo, eles dois estão juntos, ok? Na origem. Então, o que quer dizer? Que no tempo zero, os móveis A e B estão juntos, ok? Estão no mesmo local. Só que A está com a velocidade maior do que B, ou seja, inicialmente A vai disparar na frente, mas B um dia vai alcançar, porque B está acelerado, está com uma aceleração. Ou seja, a velocidade de B está pequena, mas ela vai aumentar. Ok? Então, é o seguinte, nós precisamos pensar que no início T0 igual a zero, ambos estavam no mesmo local. Que local é esse? Eu não sei. Então, se eu não sei, eu posso dizer qualquer um, ok? Então, eu vou dizer que é zero para facilitar nossas contas. Ou seja, o meu espaço inicial de A é igual ao espaço inicial de B, que é zero, ok? Por que ele está dizendo isso? Ele diz o seguinte, está na origem da trajetória, então eu vou colocar minha origem sendo zero, tudo bem? Então, qual é o espaço inicial de A? Zero. Qual é o espaço inicial de B? Zero. 0 metros. Qual é a velocidade de A? Opa, velocidade de A dá para eu saber, ó, é só olhar o gráfico. Velocidade de A é 10. Então, velocidade de A, 10 metros por segundo. A velocidade inicial de B, porque B vai ter uma mudança de velocidade. Então, velocidade inicial de B, vamos olhar lá no gráfico, ó, 6, ok? Então, velocidade inicial de B, 6 metros por segundo. E a nossa aceleração? A nossa aceleração nós vamos ter que calcular, não dá para ver aqui tão rapidamente. Mas é o seguinte, é fácil ver. Por quê? A aceleração, vocês lembram qual é a definição? ΔV sobre ΔT, ok? Ou seja, variação de velocidade, variação de tempo. Então vamos olhar aqui no gráfico. A velocidade foi de 6 até 10, ou seja, quem é a velocidade inicial? 6. Quem é a velocidade final? 10. Essa mudança ocorreu em quanto tempo? 2. Ou seja, vamos lá colocar assim, ó, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo meu ΔT. Quem é a velocidade final nesse intervalo de tempo aqui?
10 menos, 10, parece um 4, né? 10 menos 6 dividido por 2. 10 menos 6, 4. Dividido por 2 é 2. Então, a nossa aceleração é quanto? 2. Qual a unidade? Metros por segundo ao quadrado. Então, vamos aqui colocar. Quem é a nossa... No início, nós temos a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Mas, olha, no movimento uniforme, a aceleração ela é constante, ok? Então, não vai mudar. E a velocidade de ar também é constante, ou seja, não vai mudar. Então, bora lá. Isso aqui é no início. Ok. E no fim, o que é que nós temos? Olha, no fim, o que é que a questão pede, né? Ela quer que você diga o tempo para que o espaço final de B e menos o espaço inicial de A seja 32. Professor, é isso que diz? É. Quando ele diz o seguinte, ó. A partir desse instante, constrói esse diagrama abaixo. Ponto. Em que instante o móvel B está a 32 metros na frente de A? Ou seja, eu preciso saber onde é que A esteja para que B esteja 32 metros à frente de A. Então, esse aqui, ó, é a minha configuração final. Qual é o tempo para que isso ocorra? Não sei. Então, eu preciso saber quem é esse SA, preciso saber quem é esse SB, ok? Só lembra que velocidade de A não muda. Velocidade de A não muda, ou seja, é 10 metros por segundo. E a aceleração de B também não muda. 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, nós não temos, né, tempo, os S's e nem a velocidade final. Então vamos ver o que é que a gente realmente precisa, né? A gente precisa saber quem é os S's. Se eu souber quem são os S's, eu já mato a questão. Então bora lá. O que é esse S? Esse S é o espaço. Então vamos lá construir a função horária do espaço. A função horária do espaço para o móvel A e para o móvel B é da seguinte forma. Do móvel A, lembra, é um movimento uniforme. Para o móvel B, movimento uniformemente variado. Então, para o movimento uniforme, é essa equação. S igual a S0, já temos. VA, também já temos. E tempo, que é o que nós queremos encontrar. Então, essa equação, a função horária de A, nós conseguimos fazer ela tranquilo, de boas, completinha. E aí a nossa equação, a nossa função de B, S0 de B nós temos também, ok. V0 de B também temos. E a aceleração também temos. Ou seja, nós conseguimos montar essas duas equações aqui, ok? Então vamos lá fazer isso. Vamos montar as equações horárias de espaço de A e de B. Então, para o móvel A, nós precisamos pegar o valor do S0A. O S0A, nós dissemos que ele é 0. Então vai ficar SA igual a 0, mais o VA. VA é 10, mais 10 vezes T. Ou seja, a função horária do A vai ser SA igual a 10 T. Vai ser essa equação aí, ok? Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Acho que não, né? E aí, para o móvel B? Para o móvel B, temos S0B, é o mesmo S0A, é na origem da trajetória. Então, nós vamos dizer, né? Vamos colocar no lugar de S0B o 0, ok? Quem é a velocidade inicial de B? É 6 vezes o tempo
mais 1/2. Quem é a aceleração de B? 2 vezes o tempo ao quadrado. Ok? Então, nós temos aqui uma simplificação para fazer. Ó. 2 dividido para 2 é 1. Então, o meu SB ele vai ser 0, não preciso colocar, 6t mais 2 dividido por 2, opa, estou cortando aqui, né? 2 dividido por 2, não preciso colocar, dá 1t ao quadrado. Então, essa daqui é a minha equação, a minha função, né? Melhor dizendo, função horária do espaço de B. Então, nós temos as duas funções horárias, de A e de B. As duas funções horárias são essas, A e a de B, ok? E aí, o que é que a questão diz? Quer saber qual é o tempo para que B esteja na frente de A 32 metros? Ou seja, essa equação aqui ó, tem que ser imposta. Então, vamos impor isso ocorrer. Então, onde tiver SB, eu coloco essa equação aqui, ó, 6t mais t ao quadrado. Onde tiver SA, eu coloco isso aqui, ó, 10t. Então, vamos lá. Então, impondo isso, vamos ter o quê? Quem é SB? SB vai ser 6t mais t ao quadrado, menos SA, que é 10t. Ok? Isso é igual a quanto? 32. Olha, eu consigo fazer 6t menos 10t, dá menos 4t. Então vai ficar, ó, vou colocar assim, t ao quadrado menos 4t igual a 32. Nós podemos passar esse 32 para o outro lado, ok? Ficando assim, ó, t ao quadrado menos 4t igual, igual não, né? Menos 32, ok? Igual, agora sim, esse 32 foi para o outro lado, então do outro lado ficou só 0. Agora, pessoal, nós temos uma equação do segundo grau. E aqui, para resolver, nós vamos apelar para Bhaskara. Tudo bem? Então, vamos lá. T vai ser menos B. Vocês lembram de Bhaskara? Vamos lá lembrar. Ó. Bhaskara seria assim, não é? Ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, onde o delta é B ao quadrado menos 4AC. Ok? Então, eu vou colocar todo mundo junto aqui. Ok? Então, vai ficar o seguinte, menos B. B é o número que multiplica X, ou, no nosso caso, é o número que multiplica T, que é o menos 4, ok? Então, vai ficar menos da fórmula, menos 4, que é o B, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, menos da fórmula, 4. Quem é o A? O A é o que multiplica o x ao quadrado, que no nosso caso é t ao quadrado. Quem é o A? 1. Vezes C. C é o número que não multiplica ninguém. É o menos 32. Ok? Fecha a raiz. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Opa, quem é A? 1. Ok? Então, vamos fazer essa continha. T é igual, menos com menos,
mais. Então vai ficar 4 positivo, mais ou menos raiz de 4 ao quadrado, 16. Ok? Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 32. Fecha a raiz. Opa! 2 vezes 1, 2. Então vamos simplificar mais um pouquinho. Repito 4, mais ou menos, raiz 16, mais 4 vezes 32, 128. Dividido por 2. Agora nós vamos fazer essa sominha aqui, tudo bem? Então, T é igual 4, mais ou menos, raiz de... Opa, 16 já foi, né? Raiz de 16 mais 128, dá quanto? 144, ok? Dividido por 2. Quem é raiz de 144? 12, não é? Então vai ficar 4 mais ou menos 12 dividido por 2. Então nós vamos ter dois valores possíveis para T. T1 e o nosso T2. Quem é T1? Vamos fazer por mais. 4 mais 12, 16. Dividido por 2. O nosso T1 vai ser igual a 8 segundos. Quem é nosso T2? Vamos por menos. 4 menos 32. 4 menos 12. Menos 8. Dividido por 2. Então, o nosso T2 é igual a menos 4 segundos. Como o tempo negativo não faz sentido, nós excluímos esse resultado. E qual é o resultado que nós realmente queremos? T igual a 8 segundos. Tudo bem? Então, resposta da nossa segunda questão. Em que instante o móvel B está a 32 metros à frente de A? No instante 8 segundos. Por enquanto é só, estudantes. Espero que vocês tenham entendido essas duas questões. Próximo vídeo finaliza o nosso TD de revisão. Tudo bem? Tchau, tchau!